Pessoal, então dando continuidade às nossas videoaulas, a gente viu aqui na primeira aula uma estrutura básica do HTML e no finalzinho, né, a gente inseriu um texto. Então a página ficou assim, né? Olá mundo, tá um texto aqui solto, ele não tem, né, nenhuma hierarquia de títulos aqui, então é só apenas ou de parágrafos, né, por exemplo, é apenas um texto solto aqui dentro do nosso conteúdo, ou seja, dentro do nosso body. Então, para dar continuidade às aulas, a gente vai ver algumas tags aqui, por exemplo, a hierarquia de títulos, né? A gente vai ver algumas listas e também como criar as tabelas. Então, iniciando aqui, para fazer a hierarquia de títulos, nós temos então uma tag chamada H. Então essa H ela pode ser numerada, então ela vai de H1, H2, H3 e assim por diante. O que significa isso? Significa que essa vai ser uma hierarquia de títulos. Então, por exemplo, se eu tenho um título, o primeiro título de uma seção, eu vou usar um H1. Então, abre com sinal de menor, H1, e fecho lá do outro lado. A diferença principal no momento que a gente vai ver é uma diferença visual, que a gente vai ver que o tamanho do texto vai ficar um pouco maior, mas não necessariamente os H1, H2, H3 e assim por diante, eles querem dizer tamanho, é apenas uma hierarquia, ou seja, esse aqui é meu título de hierarquia número 1. Eu posso muito bem ir lá no meu arquivo CSS, por exemplo, e configurar para que meu H1 seja menor que meu H2. Isso pode acontecer. A questão é, aqui é o meu título número 1. Se eu tenho um outro título, então eu colocaria H2, que seria o subtítulo, por exemplo. E assim por diante. Vou salvar, vou atualizar minha página. Então eu tenho aqui meu título e o meu subtítulo, beleza? Então, pessoal, para ficar uma videoaula um pouco mais dinâmica, eu vou primeiro apagar o meu título aqui e vou colocar aula sobre tags. Aqui no meu H1, vamos colocar aqui principais tecnologias para se trabalhar na web. Beleza? O meu subtítulo eu vou colocar confira as 3 principais, 2 pontos principais, não vou colocar 2 pontos não, só principais mesmo. Logo abaixo a gente vai começar a fazer uma lista. Vamos fazer uma lista aqui com as 3 principais tecnologias que a gente utiliza em conjunto para fazer as nossas páginas HTML. Quais são elas? O próprio HTML, o CSS e JavaScript. Cada um com suas particularidades, né? Fica responsável por uma parte do nosso todo. Então, para ficar algo aqui organizado, a gente já começar a aprender algumas tags novas, a gente vai aprender primeiro as listas. Então, as listas, a gente possui listas ordenadas e listas não ordenadas. Elas são definidas pelas tags OL e UL. As tags OL, ou as listas, né, OL, são listas ordenadas. E as UL são listas não ordenadas. Então, como que eu faria aqui uma lista, por exemplo, não ordenada? Eu começo com o UL e fecho logo abaixo, barra UL. E se fosse uma lista ordenada, como que eu faria? Só trocaria o UL por OL. Basicamente só isso.
E tem uma outra definição bastante interessante aqui também, que é o list items, ou seja, os LI. Então dentro da minha lista eu vou ter vários itens, né? Cada um desses itens eu vou definir eles como uma LI. Então aqui dentro, isso vale tanto para o L quanto para o L. Eu vou colocar aqui uma LI, vou colocar aqui HTML, que é o meu primeiro item de lista, e fecho o LI. Eu vou colocar o segundo de uma vez, então vou criar um outro LI, CSS barra LI. Vamos ver como é que tá ficando. Vou salvar isso aqui. Vou lá no site, vou atualizar. Então olha só, mudamos o título, né? Aula sobre tags, principais tecnologias para esse trabalho na web. Confira as três principais. Então eu tenho a primeira que é HTML, CSS. Então notem, ó, que ele já vai colocando o símbolozinho aqui do lado, mas elas não estão ordenadas, porque a gente está usando uma lista não ordenada. E se eu quisesse colocar aqui mais um item, o JavaScript, por exemplo, como que eu faria? Voltar lá no arquivo, logo abaixo aqui, então eu vou criar mais um item, né? Mais um item da lista, que seria mais um LI. E eu coloco aqui JavaScript e fecho meu item, né? Meu LI. Vou salvar, atualizar. Então tá aqui. Vamos ver um exemplo aqui de como ficaria se fosse uma lista ordenada. Como que eu faço isso? Troco o meu UL por um OL. Vou salvar. Vou atualizar. Então tá aí. 1, 2, 3. E quantos outros, né, LI eu colocar, eles vão seguindo aí na sequência. Vou voltar aqui para o L. Então a gente tem aqui, né, um exemplo de lista. Já as tabelas, elas são um pouco mais complexas e através delas a gente consegue fazer uma formatação um pouco melhor. Então, para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar aqui a minha tag tabela, que é a table. Table e barra table. E aqui dentro, né, a gente vai colocar tanto as nossas linhas quanto as nossas colunas. Então, pessoal, por exemplo, eu quero uma tabela que tenha duas linhas e duas colunas, por exemplo, ou duas colunas e 5 linhas. Tudo isso eu vou definir aqui dentro. Para definir primeiramente uma linha, eu vou usar a tag tr, que significa table row. No inglês seria, né, uma linha da tabela. Então aqui é simplificado, né, só tr. E dentro da tr, ou seja, dentro da linha, tem, né, a parte linha, seria, né, isso aqui, né. Eu vou poder então tá inserindo as minhas colunas dentro de uma linha. Então, notem, por exemplo, aqui nessa tabela, ó, eu tenho uma linha, certo? Depois eu vim inserir uma coluna, duas colunas. Eu poderia ter mais aqui para o lado. Por exemplo, se eu vier aqui inserir coluna direita, então é como se eu inserisse mais uma coluna, né? Ou seja, mais uma TD dentro da mesma TR. Entenderam? Então, para isso, ó, eu abro a linha e já fecho ela. E aqui dentro eu passo minhas colunas. Para ficar um pouco mais organizado, eu vou quebrar esse aqui para a linha de baixo, mas poderia ficar na mesma linha também. Vou dar um espaço aqui e aqui dentro, ó, vou colocar a minha primeira table data, que seria a minha coluna. Só que também é simplificado. Eu vou colocar só TD. Então eu abro TD, coloco o conteúdo aqui dentro, conteúdo da coluna, certo? E fecho
/td. Logo embaixo vou colocar mais uma td com o nome de conteúdo, aliás, td, né? Conteúdo da coluna 2 /td. Vamos salvar e ver como tá ficando. Olha só, conteúdo da coluna 1, conteúdo da coluna 2. Notem que não tem bordas, né? Então fica um pouco confuso para saber qual que é a primeira linha, qual que é a primeira coluna e assim por diante. Então isso eu defino na tag table. Então dentro aqui da table eu dou um espaço e coloco o border, por exemplo, igual a 1. Vou salvar. Então ele colocou para mim, né, a borda número 1. Poderia colocar aqui número 3, por exemplo. Já é uma borda um pouquinho mais espessa, né? E assim por diante. Então, pessoal, para criar uma nova linha, como que eu faria então? Logo após essa linha, né, logo essa row aqui, eu vou criar uma nova table row. Eu vou fechar ela também. Dar alguns espaços aqui só para identar um pouquinho melhor. E aqui dentro eu faço novamente as minhas colunas. Então aqui, ó, conteúdo da coluna 1, linha 1. Coluna 2, linha 1 também, né? Aqui embaixo eu posso colocar, vou fechar TD, conteúdo da coluna 1, porém da linha 2. A gente agora está na linha 2, certo? Mais uma coluna aqui, ó. Conteúdo da coluna 2. De qual linha? 2 também, né? Porque a minha linha 1, eu terminei ela aqui. Tem duas colunas. A minha linha 2 agora está aqui. Tem duas colunas também. Vou salvar. E atualizar a página. Então notem aqui, ó. Coluna 1. Linha 1. Eu posso até apagar esse conteúdo para ficar um pouco mais didático. Coluna 1. Coluna 2. Linha 1. Linha 1 ainda. Eu só fechei embaixo aqui, né? Coluna 1. Linha 2. Coluna 2. Linha 2 ainda. E assim por diante. Se eu quiser, vou salvar, vou atualizar. Tá aqui. Se eu quisesse mais linhas, eu colocaria mais TRs. E dentro dessas TRs eu poderia colocar, né, as colunas, né, com conteúdo. Então, basicamente, gente, listas e tabelas, além dos hierarquias de título, são basicamente, né, essa estrutura aqui que a gente vai criando. Na próxima videoaula, a gente vai trocar esse conteúdo aqui e começar a trabalhar, né, com outras tags também. Então vamos ficando por aqui para essa aula. Até a próxima.